Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, que nessa manhã abençoada de quinta-feira, Deus venha abençoar você de uma forma tremenda, de uma forma especial. Quem fala aqui é Carlos Manuel, conhecido como Manuel Trovão. Eu creio que Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial, assim como diz o salmista: abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Este Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é forte, Ele é poderoso para guerrear ao meu e ao teu favor. Mas de eu começar a pregar a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração pela sua vida nesta manhã abençoada de quinta-feira. Nesta manhã eu vou trazer a mensagem acerca de Saulo de Tarso. A convenção de Saulo de Tarso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Deus vai falar com você de uma forma tremenda, de uma forma especial, ou seja, através da palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus, nessa manhã, Deus, de quinta-feira, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, diante, ó Deus, da Tua presença, diante, ó Deus, da Tua santidade, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti, Deus, nada somos, sem Ti, ó Deus, nada poderíamos fazer. Que nesta manhã, ó Deus, de quinta-feira, ó Deus, venha manifestar, Deus, a Tua glória, venha manifestar, Deus, o Teu poder, que todo mal, todo impedimento, toda seta diabólica do inferno que é lançada, Deus, contra o Teu povo, contra a Tua igreja, que nesta manhã, Deus, de quinta-feira, ó Deus, venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua presença, ó Deus, venha predominar, ó Deus, venha irradiar, venha brilhar, ó Deus, sobre as nossas vidas. Abra, Deus, o nosso coração. Deus, abra, Deus, a nossa mente. Abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós venhamos, ó Deus, aprender, ó Deus, a Tua palavra. Nessa manhã, Deus abençoada, te apresento, Deus, cada um, Deus, que está vendo essa live abençoada, ó Deus, Manuel, Deus, Trovão, venha abençoar cada vida, Deus, venha libertar vidas, ó Deus, venha restaurar vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te apresento, ó Deus, cada vida, eu te apresento, ó Deus, o município, ó Deus, de Tururus, pessoas que se encontram, ó Deus, encarceradas, ó Senhor Deus, no mundo das drogas, ó Deus, no mundo da prostituição, ó Deus, no cigarro, na bebida, ó Deus, no alcoolismo, Pai, não tem força, Deus, para se libertar. Mas diz-nos na Tua palavra, Pai, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente, Deus, o Evangelho, somente, Deus, a Tua palavra, Deus, tem poder, Deus, de libertar, ó Deus, estas vidas. Abençoa as nossas vidas, Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelo calçar, pelo vestir, pelo respirar, pelas vestes. Obrigado, Pai, por tudo. Só tenho, Deus, a Te louvar, a Te agradecer por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Nesta manhã abençoada de quinta-feira, eu queria deixar a palavra de Deus para a sua meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 para a nossa meditação. Fala acerca da convenção de Saulo de Tarso. Sempre é preciso eu e você ter uma convenção. Sempre é preciso eu e você, nós, ter sobre as nossas vidas uma intimidade com o Altíssimo, uma intimidade com Deus. E Saulo de Tarso, ele teve isso, ele teve uma intimidade com o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, para a nossa meditação nesta manhã abençoada de quinta-feira. Fala assim a poderosa palavra de Deus, que o tema é a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Fala assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando
ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa mensagem fala acerca de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem religioso, um homem que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia os preceitos, os decretos do Senhor. Mas infelizmente Saulo de Tarso, ele não conhecia Deus. Era preciso ele conhecer Deus. E Saulo, ele pensava que tudo que ele estava fazendo naquele exato momento, ele estava, ou seja, agradando ao Senhor. E hoje em dia nas igrejas, infelizmente tem muitos que são religiosos, não estão em Cristo, mas estão presos a igrejas, estão presos, ou seja, a seitas. Não seja uma mulher de Deus religioso, homem de Deus religioso, mas venha ser um cristão em Cristo Jesus. E Saulo de Tarso, verdadeiramente ele pensava que estava, ou seja, agradando ao Senhor. Saulo de Tarso era um homem instruído, um homem que tinha conhecimento, um homem que conhecia as leis, que conhecia os decretos do Senhor, um homem que tinha facilidade para aprender. E na Bíblia fala acerca desse homem. Esse homem ele foi instruído, ele foi ensinado através do seu mestre chamado Gamaliel, esse grande homem de Deus. E na Bíblia relata que Saulo de Tarso, ele perseguia, ou seja, os cristãos, e perseguia, ou seja, a igreja de Cristo Jesus, porque ele colocou assim dentro do seu coração, porque aquela igreja é uma seita. Eles não estão seguindo, ou seja, o Deus verdadeiro. Ele colocou isso, ou seja, sobre o seu coração. Só que aquela seita que Saulo de Tarso ele pensava era a igreja de Cristo Jesus. E na Bíblia relata que a igreja de Cristo Jesus estava, ou seja, respirando ameaças, principalmente os discípulos do Senhor estava respirando ameaças, ou seja, por pregar, ou seja, por anunciar, ou seja, o evangelho, ou seja, de Cristo Jesus. E Saulo de Tarso, um homem religioso, um homem instruído, um homem que tinha conhecimento, o teu conhecimento, ou seja, a tua sabedoria, ou seja, não vai te salvar não, meu amado, de maneira alguma. O que Deus quer de mim, de você, é a intimidade, é você descer na presença de Deus e reconhecer que nós somos pecadores, falhos, que precisamos, ou seja, da graça, ou seja, da misericórdia de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E nesta manhã abençoada você possa, ou seja, meditar, ou seja, nessa palavra. Bom dia para esse grande homem de Deus, Patrick. Deus abençoe de uma forma tremenda. Deus também vai abençoar também o Mi Daingá, esse homem de Deus, de uma forma tremenda, ou seja, de uma forma especial. Vem abençoar cada um, ou seja, que está vendo essa live abençoada. Manuel Truvão, mas o meu nome é Carlos Manuel. E esta mensagem ela fala profundamente aos nossos corações. Saulo de Tarso, um homem religioso, um homem que pensava, ou seja, estava, ou seja, agradando ao Altíssimo, agradando a Deus. E a igreja de Cristo Jesus estava, infelizmente, sofrendo ameaças, principalmente os discípulos de Cristo Jesus. Mas diz na palavra de Deus que bem-aventurados são aqueles que são, ou seja, perseguidos, ou seja, pelo meu nome, pelo nome de Cristo Jesus, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Também um bom dia também para minha irmã, Maria Eduardo. Deus venha abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial nesta manhã abençoada de quinta-feira. E Saulo, ele pensava que estava, ou seja, agradando ao Altíssimo, agradando a Cristo Jesus. Ele pediu a carta ao sumo sacerdote chamado Caifás.
Caifás para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Então, o sumo sacerdote Caifás, ele deu a carta ao Saulo de Tarso para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Porque para você fazer algo é preciso, ou seja, ter um decreto de alguém, um decreto daquele que está na responsabilidade. Ele pediu carta ao sumo sacerdote, que era Caifás. E na Bíblia relata que este homem chamado Saulo de Tarso, Saulo significa grande. Deus, ele abate os grandes e levanta os pequenos. Aqueles que estão na posição que reconhece que sem Deus nós não somos nada. Então ele pediu carta ao sumo sacerdote chamado Caifás. E na Bíblia relata que ele saiu de Jerusalém para Damasco, na Síria. E na Bíblia relata que esse homem, ele viu uma luz, ele viu um resplendor tremendo, uma luz poderosa que falava com ele dessa forma: Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? Porque tu persegue a mim, porque tu persegue a minha igreja. Hoje em dia tem muitos perseguindo o povo de Deus. Hoje em dia tem muitos perseguindo os profetas de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas perseguindo os missionários de Deus, aqueles que estão anunciando as boas novas do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Só que Saulo, ele se esqueceu que era Cristo Jesus que estava com a igreja, era Cristo Jesus que estava, ou seja, com os seus 12 discípulos. Não adianta de nada você se levantar contra o homem de Deus, você se levantar contra um profeta de Deus, você se levantar contra um missionário de Deus, porque se você se levantar contra um homem de Deus, é certeza que é morte por certa. E na Bíblia relata que esse homem, ele viu uma luz tremenda, uma luz poderosa, porque a Bíblia, ela é real. A Bíblia, ela aconteceu há mais de 5.000 anos atrás e foram escritos através dos profetas, através dos discípulos, também através dos reis de Israel. E na Bíblia relata que ele viu um resplendor, ele viu uma luz tremenda, uma luz poderosa. E aquela luz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele homem, ele caiu por terra, ele caiu prostrado, ele caiu de joelhos perante a majestade, perante a glória, ou seja, a glória de Cristo Jesus. Ele viu o poder, ele viu a glória, ele viu a majestade de Cristo Jesus. E na Bíblia relata que este homem chamado Saulo de Tarso, assim que ele viu aquele resplendor, assim que ele viu aquela glória, aquele poder de Cristo Jesus, ele ficou cego. 3 dias. Ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. E ele falou para os soldados romanos. Ele falou: eu vi uma luz, e esta luz, ela falou comigo, e esta luz era o próprio Cristo Jesus que se revelou a mim no caminho de Damasco. Só que porém os soldados, na Bíblia não relata isso, mas eu estou trazendo um exemplo através da mensagem, através das escrituras, através da palavra de Deus. Talvez os soldados pensavam: Saulo, você está delirando, Saulo, você está enlouquecendo. Como é que uma luz vai falar contigo? Você não está normal, Saulo. Ele falou: eu estou cego. Eu estou cego, eu perdi completamente a minha visão, eu não estou vendo mais nada. Só que eles não acreditaram em Saulo de Tarso. A paz do Senhor também para o meu irmão em Cristo.
meu irmão presbítero Yuri César, que mora em Calcaia. Que Deus venha abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial nessa manhã abençoada, ou seja, de quinta-feira. E na Bíblia relata que ele falou isso para os soldados e levaram aquele homem até a casa de Judas à direita. Só que Deus ele tinha um propósito, só que Deus ele tinha um chamado sobre a vida de Saulo de Tarso. Eu falo para você através dessa mensagem, segundo a palavra do Altíssimo, segundo a palavra de Deus. Deus ele tem um chamado na tua vida, Deus ele tem um propósito na tua vida, e aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida. Mas continue na posição, continue obedecendo o chamado, continue obedecendo o propósito, continue obedecendo aquilo que Deus colocou no seu coração, porque aquilo que Deus colocou dentro do teu coração é mais importante do que as coisas, ou seja, deste mundo. E na Bíblia relata que levaram aquele homem chamado Saulo de Tarso até a casa de Judas à direita, e ali ele estava no leito. E na Bíblia relata que esse homem ele teve um sonho, ele teve, ou seja, uma visão de Deus, que vinha um homem até ele chamado o discípulo do Senhor Jesus Cristo, chamado Ananias, que aquele homem ele vinha até ele e colocava as suas mãos e colocava os seus dedos sobre os seus olhos e curava daquela cegueira, ou seja, e as escamas dos seus olhos caía através do nome de Jesus Cristo. Ele teve um sonho, ele teve uma revelação, e na Bíblia relata que Jesus Cristo ele foi até ao seu discípulo chamado Ananias, até o seu aposento, e ali Cristo Jesus ele falou: Ananias, tem um vaso escolhido por mim, um vaso que eu vou levantar para pregoar, para anunciar o meu santo evangelho. E este homem ele vai padecer, e este homem ele vai sofrer por amor do meu evangelho. Jesus ele falou, o nome dele é Saulo de Tarso. E Ananias começou a falar: Senhor, mas Senhor, eu conheço esse homem, Senhor. Este homem ele persegue a tua igreja, este homem lança o teu povo, a tua igreja na prisão, Senhor. Eu conheço este homem é um homem mau, este homem é um homem perverso, Senhor, que persegue a tua igreja, que persegue o teu povo, Senhor. Mas Jesus Cristo ele falou: mas eu tenho um propósito, Ananias, eu tenho um chamado na vida deste homem, para quebrar ele, para fazer um novo vaso, ou seja, na presença do Senhor, ou seja, na presença de Deus. E muitas vezes eu trago esta mensagem para mim, para a sua vida. Muitas vezes é preciso Deus ele quebrar eu e você. É preciso o olheiro, que é Cristo Jesus, lhe quebrar o vaso. Quebrar o vaso e fazer um novo vaso, ou seja, da presença de Deus. Jesus Cristo ele falou: ele é escolhido por mim. Obedeça, Ananias, obedeça a minha voz, porque quem está falando com você é Jesus Cristo. Vá até a casa de Judas à direita. E assim o discípulo Ananias, ele obedeceu a voz do Altíssimo. Ele obedeceu a voz do Redentor, que é Cristo Jesus. E assim ele obedeceu segundo a Cristo Jesus. Ele foi até a casa de Judas à direita. Também a paz do Senhor também para o meu irmão em Cristo, o irmão Paulo, que Deus venha abençoar de uma forma tremenda, que eu tive um prazer de trabalhar juntamente com esse grande homem de Deus. Lá em Pacajus, nós trabalhamos 19 dias lá em Pacajus, lá na Vicunha. Que Deus abençoe de uma forma tremenda, de uma forma especial, esse grande homem de Deus que mora na Lagoa das Pedras, que abençoe também de uma forma tremenda, de uma forma especial. Deus também vem abençoar também, a paz do Senhor também para Nardiele, que mora
que mora no Mulungu, que Deus vai abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial. Vem abençoar ela, vem abençoar o seu pai, o Francisco, vem abençoar também o Raimundo, esse grande homem de Deus, de uma forma tremenda, ou seja, também de uma forma especial. Também a paz do Senhor também para o meu irmão em Cristo também, o meu irmão Regis, que Deus vai abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial, esse profeta de Deus que está morando, eu acho que é em Fortaleza, esse homem de Deus está morando. Deus vai abençoar de uma forma tremenda, de uma forma especial. E na Bíblia relata que Ananias, ele chegou até a casa de Judas à direita. E ali ele bateu na porta. E ali os soldados, ele abriram a porta. Porém, os soldados romanos, ele reconheceram que Ananias era discípulo do Senhor. Talvez ele colocou consigo, assim dentro do seu coração, os soldados romanos. Eu conheço este homem, na Bíblia não fala isso, eu só estou dando um exemplo para você nesta manhã abençoada de quinta-feira. Talvez eles colocaram isso dentro do seu coração. Eu conheço este homem ele é seguidor de Jesus Cristo, este homem ele é discípulo de Jesus Cristo, eu conheço ele. Eu não vou abrir a porta, porque se ele abrir a porta, ele vai matar Saulo de Tarso. Porém, Saulo ele falou consigo: abre a porta, porque eu tive um sonho com esse homem chamado Ananias. Este homem, ele ia colocar esse homem no sonho, ele colocava as suas mãos sobre os meus olhos, e eu voltava a ver, e eu voltava a enxergar diante da presença de Deus. Também a paz do Senhor também para o Thales. Deus é abençoado de uma forma tremenda, de uma forma especial, esse jovem de Deus que se congrega na Bela Vista, é abençoado de uma forma tremenda, ou seja, de uma forma especial. E na Bíblia relata que os discípulos do Senhor, sofrendo ameaças por causa de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Então Ananias ele chegou até a casa de Judas à direita. Então Saulo ele falou: abre a porta. Assim o discípulo do Senhor Ananias ele entrou até o aposento, ele entrou até o quarto onde estava o Saulo de Tarso. Então ele entrou e viu aquele homem. Saulo de Tarso, ele desejava a morte, ele queria morrer, porque ele tinha visto o resplendor, ele tinha visto, ou seja, a glória, o poder de Deus sobre a sua vida. E na Bíblia relata que Ananias ele entrou até a casa de Judas à direita, e ali estava Saulo de Tarso acamado ali, desejando a morte naquele exato momento. E na Bíblia relata que Ananias, vendo aquele homem caído, com o semblante caído, desanimado, e na Bíblia relata que ele estendeu as suas mãos, sobre aquele homem e os seus dedos, e colocou as suas mãos sobre os seus olhos e falou: receba a tua visão agora. Receba a tua visão agora, no nome de Jesus Cristo. Receba agora a tua visão, Saulo de Tarso, no nome de Jesus Cristo. Receba agora a visão. Assim que Ananias ele orou, ele profetizou a cura, ele profetizou a visão, milagre sobre a vida de Saulo de Tarso. Na Bíblia relata que as escamas dos seus olhos caiu e começou a enxergar. E Saulo de Tarso ele colocou sobre si, sobre a sua vida: a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida por inteiro a Cristo Jesus. Eu vou dedicar a minha vida a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que devolveu a minha visão. Que Deus abençoe na forma tremenda cada um que está vendo essa live abençoado. E ele dedicou, ou seja, a sua vida completamente a Cristo Jesus. E na Bíblia relata que Saulo de Tarso ele se converteu através
através de uma cura, através de um milagre. E muitas vezes na nossa vida é preciso Deus quebrar, muitas vezes nós. Porque muitas vezes Deus não quer quebrar eu e você não, meu amado. Porque hoje em dia, a maioria do ser humano, hoje em dia, só reconhece Deus quando está na beira da morte, quando está no leito do hospital, dando o seu último fôlego de vida. É aí que vai conhecer Jesus Cristo. Não faça dessa forma. Que você venha reconhecer Jesus Cristo não somente quando você estiver doente, mas se você venha conhecer Jesus Cristo todos os dias, ou seja na alegria, ou seja na tristeza, ou seja no choro. Conheça Cristo Jesus sobre a sua vida. E na Bíblia relata que esse homem chamado Saulo de Tarso, ele voltou a enxergar, ele voltou a ver de novo. E na Bíblia relata que Saulo de Tarso foi batizado nas águas. Batizado nas águas, porque águas na Bíblia simboliza batismo, simboliza arrependimento. Batismo simboliza mudança de vida. Você mudar, você ter uma transformação sobre a sua vida. E na Bíblia relata isso. Esse homem ele foi batizado nas águas. E Deus deu um novo nome a Saulo de Tarso. A partir de hoje, o teu nome não será mais chamado Saulo de Tarso, mas a partir de hoje o teu nome será chamado Paulo. Paulo na Bíblia significa pequeno. É preciso eu e você ser pequeno na presença de Deus, porque não tem ninguém grande. Aqui na terra não tem ninguém grande. Na Bíblia relata que havia um rei chamado um rei temido, um rei que todos tinham medo, que era o rei da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, um rei temido, um rei que não se prostrava, ou seja, perante a majestade de Deus, um rei que queria ser o próprio Deus, porque Deus, de maneira alguma, Deus ele dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a pecador algum. E este rei, chamado rei Nabucodonosor, na Bíblia fala que ele não reconheceu o Deus de Israel como o Deus verdadeiro. E na Bíblia relata que através dele não reconhecer Deus, o Deus de Israel, o Deus do sobrenatural, na Bíblia relata que este rei, o rei Nabucodonosor, ele virou um animal. Ele virou um animal por não reconhecer Deus. Só há um Deus, e este é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus do sobrenatural. Quando alguém quer ser igual a Deus, quando alguém quer ser temido, quando alguém quer ser o maioral, Deus vai e quebra aquela pessoa. Quebra, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Então esse homem chamado Saulo de Tarso foi batizado nas águas e Deus deu um novo nome a ele, Paulo. Então Paulo, batizado nas águas, ele começou a dedicar, começou a servir a Cristo Jesus, adorar a Cristo Jesus. E começou a obedecer o chamado, começou a obedecer o propósito, aquilo que Deus colocou sobre o seu coração. Então na Bíblia relata que esse homem chamado Paulo foi batizado nas águas. Paulo, então ele começou a dedicar a sua vida missionária a Jesus Cristo. De perseguidor passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Então chegou um dia que Paulo ele foi perseguido para ser morto por 40 homens. Ali fizeram um decreto para matar Paulo. Só que na Bíblia relata que
esse homem chamado Saulo de Tarso, discípulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo missionário, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do Deus de Israel, do Deus do sobrenatural. Ele soube da notícia que os seus opressores, os inimigos do povo de Israel, estavam perseguindo a Cristo Jesus, estavam perseguindo a igreja primitiva, fizeram um decreto para matar Paulo. Então Paulo ele soube da notícia em Jerusalém. Só que porém Paulo ele carregava sobre a sua genética, um sangue de um guerreiro, de um combatente, porque um combatente ele pode ir para a guerra que for, ele não tem medo de morrer pelo seu Deus. Então Paulo ele queria ficar ali em Jerusalém, só que ele foi avisado: Paulo, saia dessa cidade, porque os perseguidores querem te matar. Você não pode morrer agora, porque você tem um chamado, porque você tem um propósito de anunciar o meu evangelho. Então na Bíblia relata que Paulo estava nas muralhas, nos muros de Jerusalém, com seus amigos, com Timóteo, com Barnabé. E na Bíblia relata que colocaram esse homem, Paulo, dentro de um cesto, e ali desceram ele até embaixo, ali naquelas muralhas, as muralhas de Jerusalém. E ali desceram aquele homem, colocaram ele dentro de um cesto e desceram. E ali Paulo ele começou a cumprir a sua missão, começou a cumprir o propósito, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Porque todo aquele que proclama, todo aquele que anuncia o evangelho de Cristo Jesus, ele é perseguido por amor de Cristo Jesus. Porque o que é mais perseguido, eu posso dizer assim comigo mesmo, mais perseguido, eu digo, não é nem os pastores, não. Os pastores ele têm as suas congregações, os pastores presidentes, eles têm as suas congregações, a sua igreja, e ali ele dirige a sua igreja, ele cuida os seis do seu rebanho, ele ensina, ele discipula a sua igreja. Mas o pior cargo não é de pastor, mas o pior cargo para você ser perseguido por amor de Cristo Jesus é ser missionário. Porque o missionário ele não vive somente dentro dos templos, dentro das igrejas ou dentro das sinagogas, não. Mas o missionário ele vive de missão. O missionário ele compadece. O missionário ele sofre pelas almas. O missionário ele sofre por uma pessoa que está no mundo das drogas, que está na bebida, que está no cigarro, que está na prostituição. Ele sofre, ele padece, ele sente dor de parto, ou seja, sobre si, porque ele carrega sobre si o amor pelas almas. Então na Bíblia relata que Paulo ele começou a evangelizar, ele começou a pregar a palavra de Deus. Então Paulo ele foi até uma cidade chamado Atenas, que é a capital da Grécia. E na Bíblia relata que ali naquela cidade havia estátuas da deusa Atenas, da deusa Ana, havia várias estátuas ali. Ele começou a ver aquelas estátuas que muitos ali adoravam, ou seja, milhões de deuses ali em Atenas, ali na Grécia. E havia uma que estava assim: o Deus desconhecido.
o Deus desconhecido. Então Paulo ele colocou sobre si, dentro do seu coração: eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. Aqui em Atenas, aqui na Grécia, eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. O Deus que eles não conhecem, eu vou pregar. Então Paulo começou a pregar do Deus desconhecido, que era Cristo Jesus. E através da mensagem de Paulo, Jesus Cristo, ele se revelou através da mensagem. E através daquela mensagem, muitas almas foram salvas através da pregação de Paulo. Também na Bíblia relata que através da pregação de Jonas na cidade de Nínive, ele pregou para 120 mil pessoas. E através da pregação de Jonas, 120 mil almas foram salvas através da pregação de Jonas. Também na Bíblia relata também através da pregação de Pedro, 3 mil almas foram salvas. É através da pregação. É a pregação que quebra as correntes. É a pregação que quebra as algemas, que quebra os empecilhos, que quebra os laços satânicos que é lançado sobre a sua vida. É através da pregação, é através da mensagem, porque diz na palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente o Evangelho, somente a palavra de Deus tem o poder de libertar vidas, tem o poder de mudar trajetórias. E ali Paulo ele pregou na Grécia, em Atenas, naquela cidade. Ele ganhou muitas almas para Cristo Jesus. E Paulo, continuando a sua viagem missionária, na Bíblia relata que Paulo ele passou por uma cidade, ele passou por um caminho, e ali Paulo ele não percebeu, porque Paulo estava desatento, e na Bíblia relata que uma serpente venenosa picou Paulo. Só que na Bíblia fala que nem alguma coisa mortífera, nem um veneno te fará dano algum, se você for obediente à palavra de Deus. Então Paulo ele foi picado, ou seja, por uma serpente venenosa. Aquela serpente era uma serpente letal, era fração, ou seja, de 15 minutos para a pessoa morrer. Só que Paulo era um homem temente, era um homem obediente, que até no seu sangue carregava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E na Bíblia relata que aquela serpente picou Paulo. Em vez de Paulo ter morrido, quem morreu foi aquela serpente. Aquela serpente ela morreu queimada, porque aquela serpente ela não aguentou o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo. Então aquela serpente ela morreu queimada. Ela morreu queimada, porque aquele homem carregava sobre si a genética. Ele carregava sobre si a presença de Deus, a Shekinah, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Paulo, ele carregava sobre a sua vida. Então Paulo continuou a obra missionária, continuou evangelizando a palavra de Deus. Chegou um dia que Paulo foi condenado à prisão. E ali ele estava com o seu amigo naquela prisão, chamado Silas. E ali esses homens, Paulo, o apóstolo Paulo e o seu amigo Silas, foram ali amarrados naquele cárcere, amarrado os seus braços, amarrado as suas pernas. E na Bíblia relata que eles não tinham nem força para se mover de tanta chicotada. Paulo tinha levado 39 chicotadas. Ele estava debilitado. Paulo tinha perdido vários sangues,
tinha derramado muito sangue, ele tinha sofrido muito, 39 chicotadas. Estava completamente cortado o seu corpo, naquele exato momento com o seu amigo Silas, naquela prisão, naquele cárcere. E Paulo ele falou: Silas, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Não vai ser esse cárcere, não vai ser estas correntes, não vai ser estas algemas que vai parar nós aqui desta prisão. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor aqui nesta prisão, para que Deus venha abalar esta prisão. Então Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a bendizer o nome de Cristo Jesus. E através da sua adoração, a Bíblia relata que Deus ele abalou aquele cárcere, aquela prisão ela foi completamente, ou seja, abalada. Foi abalada, houve um grande reboliço, assim como diz na palavra do Senhor. A paz do Senhor também para o meu irmão em Cristo também, meu irmão Erivaldo, que Deus lhe abençoe de uma forma tremenda, de uma forma especial. Esse grande homem de Deus que eu tive um prazer de conhecer esse grande homem de Deus. Deus lhe abençoe de uma forma tremenda, de uma forma especial. Também a paz do Senhor também para a irmã Antônia, que mora na Uruburetama, na Santa Luzia. Que Deus lhe abençoe de uma forma tremenda, que Deus venha usar cada vez mais através do louvor, também através da palavra de Deus. Então houve um grande reboliço ali naquela prisão. E na Bíblia relata que as correntes se quebrou, as algemas se quebrou, todo o empecilho foi quebrado, os portões de ferro foram completamente abalados, foi completamente quebrados, através da glória de Deus, através do poder de Deus, foi tudo quebrado naquele exato momento. Então Paulo, o apóstolo Paulo e seu amigo Silas saíram da prisão, e ali se encontrava um soldado, e na Bíblia relata que ele pegou uma espada e colocou sobre o seu peito para morrer. E Paulo ele falou: não faça isso, não faça isso com a sua vida, não tire a sua vida, porque eu vim para te ajudar, eu vim para te socorrer. E aquele soldado falou: Paulo, o que é que eu posso fazer, Paulo, para me ter a salvação, para me ter a vida eterna? Paulo falou: soldado, entrega a sua vida a Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele. Então aquele soldado ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Também um bom dia também para o Emerson, que Deus lhe abençoe de uma forma tremenda, de uma forma especial. Então aquele soldado ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então aquele soldado ele teve uma vida mudada, uma vida diferente através do impacto da mensagem, através do impacto do Espírito Santo sobre a sua vida. Então Paulo ele continuou a jornada missionária. Paulo ele foi bastante perseguido principalmente pelos irmãos da igreja. Talvez você que está na sua igreja, tem muitos que lhe perseguem. Muitos lhe perseguem por você fazer a diferença na igreja. Porque hoje em dia muitos homens de Deus são perseguidos na igreja por anunciar, por pregar a palavra de Deus. E na Bíblia fala que a árvore que dá bons frutos, ela é apedrejada. Se você está sendo apedrejado ou apedrejada pelo amor do Evangelho, é porque você está fazendo a diferença na igreja. Isso também aconteceu sobre a minha vida, porque eu carrego sobre a minha vida a responsabilidade. A minha maior responsabilidade não é pregar nos púlpitos das igrejas, não.
A minha maior responsabilidade é anunciar Cristo Jesus ao município de Tururu. É anunciar, porque pregar nas igrejas, nos púlpitos, nas congregações ou nas Assembleias de Deus é fácil. Eu quero ver você sair da sua casa, eu quero ver você sair do seu aposento, você ir até na Praça da Matriz de Tururu e anunciar o Evangelho. Você sair até da sua casa e pregar a palavra de Deus nos colégios. Você sair da sua casa e ir até a prisão e pregar para os prisioneiros. Aí eu quero saber se você tem coragem, se você tem amor por Cristo Jesus. Porque pregar nas igrejas qualquer um prega. Pregar para crente é fácil. Eu quero ver você pregar para ímpio. Aqueles que estão precisando de ouvir a mensagem. Estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então Paulo ele continuou a sua viagem missionária, obedecendo o chamado, obedecendo o propósito, aquilo que Deus colocou sobre o seu coração. E na Bíblia relata que Paulo ele foi para uma cidade, ali ele foi apedrejado quase até a morte. E na Bíblia relata que havia um chefe dos soldados ali e falou para Paulo, se eu não tivesse aqui, tu teria morrido. Então Paulo, através da autoridade de Deus, através da graça de Deus, falou para aquela autoridade. Ele falou: eu não morri porque não chegou o meu dia. Não venha se gloriar porque você está aqui. Se eu não morri, é por causa do chamado. Se eu não morri, é por causa do propósito. Aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Não venha se gloriar por causa disso, não. Então Paulo ele repreendeu aquele homem, repreendeu aquela autoridade, porque ele tinha sobre si a graça de Deus. Também a paz do Senhor também para o Luiz Costa. Deus é abençoado de forma tremenda. Esse grande homem de Deus que se congrega na Igreja Assembleia de Deus como a 10ª, que Deus é abençoado de forma tremenda. Vem abençoar ele, vem abençoar a sua esposa, vem abençoar os seus filhos de uma forma tremenda, vocês de uma forma especial. Então Paulo ele continua a sua viagem missionária, pregando o Evangelho, a palavra de Deus. E na Bíblia fala que Paulo ele foi apedrejado, Paulo ele levou pauladas por causa do Evangelho, sofreu fome, sofreu naufrágio nos rios, nos mares, sofreu também nudez, falta, ou seja, diversos. Isto é ser o verdadeiro missionário. O missionário ele sofre, o missionário ele padece, o missionário ele sofre na pele, o missionário ele sofre na alma, por amor às almas. Então, chegou o grande dia da última missão de Paulo em Jerusalém. Então ele falou para os seus amigos, para os discípulos do Senhor, Barnabé e Timóteo. Ele falou: eu tive um sonho, eu tive uma revelação de Deus. Jesus Cristo ele falou comigo que eu iria para Jerusalém, e ali naquela cidade eu iria morrer pelo amor do Evangelho, por amor de Cristo Jesus. Paulo falou para os seus amigos, para os seguidores de Cristo Jesus: eu vou para Jerusalém, eu vou, mas infelizmente eu falo para vocês a realidade. Eu vou, mas eu não volto mais. É a despedida. Eu estou apenas despedindo de você, eu não vou voltar mais não. Lá você martirizado, você morto por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo ele chegou até Jerusalém e Paulo já sabia que ele ia morrer por causa do Evangelho. Será que você teria a coragem? Eu digo para você nesta manhã de quinta-feira, será que você teria a coragem de Paulo? Eu acho que você não teria essa coragem de Paulo, de você ter um sonho, de você ter uma revelação através do sonho. Deus falar assim: Manuel, você vai para tal cidade ali,
e ali você vai morrer. E ali você vai ser decapitado. E ali você vai ser arrancado da sua cabeça. Isto é o verdadeiro amor por Cristo Jesus. E diz na palavra de Deus que o próprio profeta Isaías, ele fala que todos os dias nós somos entregues ao matador. Como uma ovelha ao matador, nós somos entregues, nós somos mortos. Todos os dias. Mortos para as coisas desse mundo. Então Paulo, ele chegou até Jerusalém. Ele sabia que ele ia morrer, porque ele teve um sonho, ele teve uma revelação de Deus. E na Bíblia fala que ele chegou até Jerusalém. Ele foi preso, porque metade da vida de Paulo, 50% da vida de Paulo foi na prisão do Cáceres, sofrendo, padecendo por causa do Evangelho. Mas ele nunca desistiu. Ele fala assim, uma das suas mensagens. Eu carrego sobre a minha vida a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem de Cristo Jesus. Eis que as algemas, eis que a palavra de Deus não está, ou seja, algemada. A palavra de Deus não está algemada, mas a palavra de Deus está, ou seja, a palavra de Deus está livre. Ela está livre, ou seja, para ser pregada. Ela não está algemada, a palavra de Deus. A palavra de Deus está desacorrentada para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Então Paulo ele foi condenado à morte. E na Bíblia relata que Paulo ele foi condenado à morte. Foi decapitado, foi degolado, foi arrancado da sua cabeça. E uma das suas últimas mensagens que Paulo fala, em 2 Timóteo: combati o bom combate, encerrei minha carreira, guarde a fé. Eis que tenho uma coroa de glória, não somente reservada para mim, mas para todos aqueles que amam Cristo Jesus. Paulo, ele teve o prazer, ou seja, de combater um bom combate. Há uma coroa de glória que Deus ele tem preparado para mim e para você. E no livro de Apocalipse fala: eis que veio sem demora. Tome cuidado para que o maligno, para que Satanás ele não venha tomar a coroa de glória, para que ele não venha tomar sobre si a salvação. Paulo ele fala que a salvação é um dom gratuito. A salvação ela é de graça, mas a salvação ela foi paga um alto preço de sangue. E para você ter a salvação, a vida eterna, todos os dias é preciso você renunciar, todos os dias. Renunciar ao seu eu, renunciar às coisas desse mundo. Completamente dedicar a sua vida a Cristo. Não pense que servir Jesus Cristo será fácil. Se você está vendo uma vida fácil, porque você está vendo um falso evangelho. É um falso evangelho que você está vivendo. Se você está vendo um evangelho mar de rosas, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo Jesus é perseguição, é lutas, é tribulação, é perseguição. Só que Paulo, ele fala: porque eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas perseguições, para que o poder de Deus, para que a glória de Deus, para que a glória do Espírito Santo venha brilhar sobre a minha vida. Também um bom dia também para Itamara, que Deus é abençoado de uma forma tremenda. Itamara Souza, que Deus é abençoado de forma tremenda, de uma forma especial também nessa manhã abençoada de quinta-feira. Você ouviu esta mensagem que foi pregada nessa manhã abençoada de quinta-feira. Paulo ele sofreu muito. Paulo ele padeceu muito por causa do Evangelho.
Paulo, um homem como nós, pecador, falho, mas ele ouviu uma voz no caminho de Damasco. A voz de Jesus Cristo, a voz da essência, esta voz que tocou ao seu coração, uma voz tremenda, uma voz suave, a voz de Deus, e falou ao coração de Saulo de Tarso ali em Damasco, que nesta manhã de quinta-feira, abre o teu coração para Jesus Cristo, não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus falando ao teu coração. Deus fala todos os dias das nossas vidas, através da mensagem profética, que é profetizada ao teu coração. Eu falo para você nesta manhã de quinta-feira, não se esqueça de Deus. Deus, Ele é a tua base na tua vida. Se você está vivo ou vivo, é por causa de Deus. Porque diz na palavra, só para me concluir esta mensagem, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, serei como metal, serei como bronze quentinho. Porque o amor é sofredor, o amor é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Pois permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior destes é o amor. Cristo Jesus, Ele subiu até no alto daquela cruz, pela uma palavra que tem um real poder na minha vida. A palavra amor. A palavra amor, ela tem o seu real poder. Ela tem a sua real essência de mudar vidas, de mudar trajetórias. Esse amor é Jesus Cristo. Este amor, Ele quer se revelar a você através da mensagem. Este amor, Ele quer se revelar a você através da palavra. Este amor, Ele quer se revelar a você através da oração. Este amor quer se revelar a você através da intimidade. Busca ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Este é o momento de você buscar o Senhor. Você está com saúde. Você não está com doença. Você não está com câncer. Você não está com diabetes. Dedica a sua vida a Cristo. Principalmente você que é jovem. Porque hoje em dia a maioria dos jovens não quer saber de Deus. Muitas vezes eu anunciando o Evangelho, a palavra de Deus aqui na praça da Matriz Peruíbe, nos hospitais, na estação, na Água Preta, em vários locais, eu vou anunciar o Evangelho. Muitas vezes eu anunciando a palavra de Deus para os jovens. E hoje em dia a maioria dos jovens não quer saber de Deus. Mas tudo que está acontecendo é a palavra de Deus, é a palavra profética de Deus. Dedica a sua vida a Deus. Porque Deus, Ele vai te abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial. Eu falo para você através dessa mensagem: se apegue cada vez mais a Deus. Não se apegue a ninguém. Não se apegue a pecador. Se apegue a Deus. Se aproxime a Deus. Entre no teu quarto e no teu aposento. E o Pai que está em secreto, Ele te recompensará através da oração, através da obediência, através da intimidade, através do temor que você tem diante de Deus. E nesta manhã abençoada, Deus vai abençoar você de uma forma tremenda, de uma forma especial. Você que ouviu a palavra do Senhor, que fala aqui
Carlos Manuel, conhecido como Manuel Trovão, você ouviu esta mensagem. Não é mensagem de homem, não é mensagem de pecador, mas é a mensagem de Deus falando ao teu coração nesta manhã abençoada. Deus vai abençoar cada irmão que viu esta live abençoada. Manuel Trovão, Deus vai abençoar você de uma forma tremenda, de uma forma especial. Antes de eu terminar essa live abençoada, Manuel Trovão, eu queria fazer uma oração pela sua vida. Nessa manhã de quinta-feira, você que está doente, com algum problema, não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Porque Deus ele revela através da palavra. Porque Deus ele revela através da oração. Se nessa manhã de quinta-feira você está doente, com algum problema, ou com alguma doença, ou seja nos ossos, ou seja na carne, ou seja uma doença espiritual, nessa manhã de quinta-feira deposite toda a tua fé. Não deposite a sua fé em mim, porque eu sou um pecador falho, mas eu sou apenas um instrumento. Você deposita a sua fé, você recebe milagres para a sua vida. Talvez nessa manhã você está pedindo algo a Deus. Algo a Deus, você está pedindo. Talvez seja salvação, porta de emprego, transformação, libertação. Talvez nesta manhã você está orando pela sua família, pelo seu pai, pelo seu, pelo parente seu, você está orando. E Deus fala para você através dessa mensagem: meu filho, minha filha, eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho ouvido o teu clamor. No tempo certo eu vou vencer. Não é o seu tempo, mas é o tempo do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Deus não vai realizar, eu te mando a posição, eu te mando a glória desse Deus. Abençoada, quinta-feira eu já vou orar pela sua vida, vou orar pela sua família, pela sua casa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos se comunicar com o Senhor. Vamos se comunicar com Cristo Jesus. Eu creio que através dessa oração Deus vai acabar da fome especial na sua vida. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus, nessa manhã, Deus de quinta-feira, eu te apresento, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que através, ó Deus, desta mensagem, que através, ó Deus, da oração, porque diz a tua palavra, ó Deus, que a oração, ó Deus, de um justo, tem os seus efeitos. E nesta manhã, Deus de quinta-feira, eu te apresento, ó Deus, cada vida. Nesta manhã, ó Deus, vai entrando nas minhas vidas. Ó Deus, vai fazendo o sonho. Ó Deus, vai fazendo os impossíveis. Vai fazendo aquilo que eu não posso fazer. Mas somente Deus não pode fazer, ó Deus, sobre estas vidas. Vai tocando a onde as minhas mãos não podem alcançar. Eu sei que as tuas mãos podem alcançar, vai tocando na ponta da cabeça, na planta dos pés. Repreende todo o mal, toda doença está alojada no corpo dessa pessoa. Está alojada, Deus, nos ossos. Toda dor de cabeça, toda inflamação, todo laço satânico que é lançado sobre esta vida nesta de quinta-feira, que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo mal, que todo laço satânico, ó Deus, venha ser queimado por terra. Que nesta manhã as correntes venham ser quebradas. Que as algemas venham cair por terra. Que os grilhões, ó Deus, venham ser quebrados. Que as muralhas, ó Deus, venham cair por terra. Ó Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo.
Eu te apresento, ó Deus, os enfermos. Estão precisando, Deus, muitas vezes, ó Deus, enganados pelas medicinas, enganados, ó Deus, pelos médicos. Mas que nesta manhã, Deus, vai visitando, Deus, nesta pessoa agora. Passa, Deus, a tua mão santa. Cura, Deus, esta pessoa através, ó Deus, da sua perseverança, através, ó Deus, da sua obediência. Vai curando agora, porque a minha boca, Deus, não é para amaldiçoar, mas a minha boca, Deus, é para abençoar, Deus, esta vida. Abençoa, Deus, esta vida. Esta vida. Eu te apresento, Deus, as vidas, aquele que você tem. Cada pessoa quer me confessar o teu nome nas praças, nas ruas, nos hospitais, nos colégios. Posso levantar profetas, Deus que compadece, que sofre, pelo amor de Deus é justo. Ó Deus, que é anunciado no teu santo. Abençoa as nossas vidas. Ó Deus, nessa manhã, ó Deus, receba, Deus, a tua mensagem foi pregada, e fala-nos acerca de Paulo, da convenção de Paulo, da convenção de Saulo de Tarso. Todos os dias, Deus, é preciso nós se converter. Todos os dias é preciso nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Nessa manhã, Deus, de quinta-feira, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, algo que nós pensamos, algo que nós cometemos no mundo do amor. Palavras que o Senhor, Deus, foi jornada, foi derramado, Deus, no altar. Purifica, Deus, morte de todos os pecados. Abençoe cada um, Deus, que viu esta live abençoada. Não é o teu filho. Eu profetizo, Deus, milagre. Eu profetizo, Deus, eu profetizo ao Deus portas para cada vida, através da sua fé, através da sua vida. Receba, Deus, a minha humilde oração. Coloque o caso da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que viu esta live abençoada. Manuel Turvão, Carlos, que você possa continuar buscando esse Deus, adorando, ou seja,